Essa semana eu tenho repartido nos grupos sobre um assunto que me ocorreu falando com os irmãos e eu resolvi, então, me ocorreu porque eu comecei a arguir, fazer um pensamento assim. Nós, claro, nenhum de nós, discípulos do Senhor, devemos viver com medo do diabo. Nenhum de nós. Nenhum de nós podemos acreditar ou nos deixar amedrontar que algo do mal possa nos alcançar. Macumba, mal olhado, olho gordo, maldição. Tem gente que vive aí querendo quebrar a maldição, fazer isso, fazer aquilo, mas a bênção que está sobre nós, que era a bênção de Abraão, que nós temos direito a ela, pela cruz de Cristo, ela diz uma coisa muito interessante que você precisa memorizar. Ela fala assim: bendito todo aquele que te abençoar. Repete comigo: bendito todo aquele que me abençoar. Amém? Todo aquele que te abençoar vai receber uma bênção, vai ser bendito. Todo aquele. Mas também está escrito assim: maldito todo aquele que te amaldiçoar. Repete comigo assim: maldito todo aquele que me amaldiçoar. Isso é muito interessante, por quê? Porque até na hora que alguém profere uma maldição contra nós, nosso papel é ter misericórdia já dessa pessoa e falar assim: Senhor, perdoa, porque ela não sabe o que faz. Ela não sabe o que está falando, porque essa maldição vai voltar para ela. Com certeza. Por isso que aqueles irritadinhos no trânsito tem que tomar cuidado. Porque quem faz a barbeiragem pode ser um crente. E aí você, desavisado, fala alguma coisa imprópria, lança no ar e está lançando contra você mesmo. Entende o que eu falo? Amém? Então, essa certeza que o que nós cremos e o que a Bíblia fala é verdade, ela guarda o nosso coração e ela guarda a nossa mente. Amém? A gente não vive por aí atemorizado com nada. Não vivemos atemorizado com nada. Porém, eu comecei a pensar em um versículo bíblico que está escrito em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Essa semana foi uma semana que eu comecei a pensar e meditar sobre esse versículo. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Tem tradução que fala: vigiai e orai. Não é isso? Vigiai e orai. Sede sóbrios. A palavra sóbrio é não durmamos. Não está dormindo, está acordado. Dá no mesmo, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está falando com quem? Com crente ou com ímpio? Com crente, não é? Pedro está falando com crente. Ele está falando assim: olha, não durma, não cochile, não vacile, vigie, fique atento, fique esperto, se liga, ok? Fique de prontidão. Por quê? E ore. Mandamento bíblico: orai sem cessar. Eu tenho ouvido uma música, como o William diz, no meu carro, quando bota um CD, né, Will? Ele toca só aquele CD.
O tempo todo, porque a gente não muda ele vai ficando lá. O Gil é que sabe disso. Quando a Raquel casou, ele foi daqui para a Bahia ouvindo a mesma música. Era uma música só, no repeat. Foi pior ainda, ele chegou lá, já era do Leonardo Gonçalves, que depois falou que não ia mais cantar, ele falou que ele ficou traumatizado de tanto que eu botei ele para cantar, ele desistiu. Mas tem uma música que fala assim, falo com meu Deus na rua, e quando eu chego em casa, ele ainda está comigo. Falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão do partir do pão e da comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Amém? Que música linda. Por quê? Porque é exatamente assim que tem que ser a nossa vida. Orando sem cessar. Não descuidando de que Ele está conosco todo o tempo. Que Ele não só te ouve na hora que você separa um tempo para orar. Ele te ouve o tempo todo, no teu dia todo. E quando você dorme, mesmo assim, Ele está te velando. E na hora que acorda, pode falar, eis-me aqui, porque Ele está ali, te ouvindo, te vendo. Por isso Pedro fala, seja vigilante, seja sóbrio. Amém? Orai. Por quê, amados? Não é só pelo motivo da adoração. Não é só pelo motivo de pertencer ao Senhor. Não é só pelo motivo de que Ele é digno de louvor. Porque um dia nós não vamos precisar ter preocupação nenhuma, aquele dia que estaremos com Ele nas nuvens, nos ares, no céu, no paraíso. O dia que encontrarmos com Ele, a preocupação com o nosso adversário, ela acaba. Porque existe, de fato, um lugar onde, quando nós estamos, Ele não pode nos tocar. É quando estamos em Cristo. Mas que coisa curiosa é Pedro falar, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário fala de quê? De luta, de guerra, não é assim? Quem tem um adversário, né? Ontem, Flamengo e Vasco, era um adversário. Era um jogo para disputar quem ganhava. E às vezes a gente luta na casa do adversário e ganha. Não é assim? Essa foi boa, né? Pode ser uma luta. Tem um adversário. Pode ser uma disputa. Tem um adversário. O adversário, ele sempre está em algum lugar para se opor a você. O adversário sempre está em algum lugar para ser contra você. Para impedir os teus intentos, para impedir a tua vitória, para impedir que você progrida. Pedro está dando uma clareza de que esse adversário existe. Ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o próprio nome dele já diz que é adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, essa revelação, essa palavra de Pedro, ele está falando assim, olha, nós temos um adversário que fica o tempo todo rondando, buscando alguém para que ele possa puxar para dentro, tragar, consumir. E aí Pedro fala, portanto, resista firme na fé. Resiste na fé. Resistam firme na fé. Esse é um alerta escrito há mais de 2000 anos atrás, mas tão vivo quanto era quando foi escrito para hoje, embora nós esquecemos dele.
nós esquecemos que temos um adversário, nós baixamos a guarda, nós temos dificuldade de ter comunhão com o nosso Deus, que está conosco todos os dias para nos abençoar. Nós temos dificuldades de orar, nós temos dificuldade de se ligar todos os dias, como essa música diz, que eu falei a letra. Nós encontramos resistência por conta das nossas distrações com aquilo que nos favorece. Imagina com aquilo que nos prejudica. Nós somos totalmente displicentes. Vivemos como se não existisse uma guerra espiritual. Vivemos como se isso não fosse todos os dias, toda hora constante. Vivemos achando que não tem alguém que quer nos tirar da onde nós estamos. Uma das maiores mentiras que o diabo fala. E aí naquela peça que a gente faz, chamado Vazio, alguns aqui conhecem, que a gente canta aquela música do DJ Alpiste. Uma das maiores mentiras que o diabo conta é que ele não existe. Quanta gente eu conheço que acredita que o diabo não existe, que é invenção. Eu era um desse. Porque a melhor maneira do inimigo nos atingir é quando nós ignoramos a existência dele. Se você não sabe que tem um inimigo, logo você não se protege dele. Não é assim? Eu sei dos brasileiros de primeira viagem que vão lá para os Estados Unidos e chega lá e fala: aqui é uma maravilha, aqui não tem ladrão. Ladrão é coisa do Rio de Janeiro, Brasil. Aqui é uma terra ordenada, olha só que coisa, tudo lindo. Aí, o que tem brasileiro que é roubado? Meu filho foi um que chegou lá na Disney, que coisa maravilhosa, vamos brincar no brinquedo. Aí deixaram o carrinho com as mochilas, passaporte, documento, carteira. Quando voltaram, nem o carrinho. Até o carrinho levaram. Ignorou o inimigo. Ignorou. Teve um outro que deixou as câmeras fotográficas de filmagem dentro do carro, na porta do hotel. Ninguém vai roubar. Arrombaram e levaram. Quebraram o vidro, roubaram tudo. Ignora o inimigo, ele leva. Eu tenho um amigo pastor que era chefe de segurança numa empresa que eu trabalhei, pai de Alexandre, Giovanni, saía com ele. Os carros saíam para a escolta, que eram carros que saíam escoltados, ele era da segurança. Aí, mais tarde, ele falava assim: Cid, vamos ali comigo. Aí eu, vamos embora. Entrava no carro, ia fazer o caminho da escolta, parava assim, estava o carro lá entregando na farmácia. Aí ele descia do carro, estava o soldado cochilando assim, ó, dentro do carro, apaisando assim. Ele vinha com o dedo assim, botava na cabeça e fazia assim, ó, pum. O cara tomava aquele susto, ele morreu. A rotina vai te matar. A rotina mata a gente, amados. A gente faz uma coisa rotineira todo dia. E aí não percebemos o perigo que nos ronda. Está comprovado por estatística que os maiores acidentes acontecem perto da tua casa. Porque é a hora que você mais cheguei. É a hora que você relaxa, descansa, e é a hora que acontece. O maior fator surpresa para um ladrão, para um bandido, é o fator surpresa. É quando ele te surpreende quando você não está esperando ele. Eu já me livrei de alguns assaltos pelos ladrões que queriam me roubar, perceberem que eu os tinha visto. Isso amedronta ele. Mas o fator surpresa não. O fator surpresa deixa a gente... Se agimos assim com aquilo que vemos e com aquilo que não vemos, como agimos? Hein? Paulo, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Quem lembra da história
de 1 Coríntios, quando Paulo, ele manda uma carta para excluir um irmão que estava se deitando com a madrasta dele. E aí Paulo manda uma carta. Paulo manda uma carta para os irmãos, mandando entregar aquele irmão a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ele dá uma lima na igreja, repreende a igreja por ter sido negligente, por ter sido soberba, de não ter tratado daquele assunto como deveria ter tratado. Eles acabaram convivendo com o pecado, sem tratar com ele direito. Paulo entra assim, com força, e ele fala assim, olha, já por carta eu declaro que seja cortado, que seja entregue ao diabo. E ele exclui o cara por carta. Em 1 Coríntios 5. Quando nós lemos esse texto, porque esse assunto fala disso, está retratando esse assunto de 1 Coríntios. Paulo fala que os irmãos mandaram uma carta falando que o irmão se arrependeu muito do pecado dele, chorou muito, pediu perdão, e eles não sabiam como fazer, uma igreja nova, eles não sabiam como. O apóstolo tinha excluído o cara, mas o cara agora está arrependido, está choroso, está vendo o pecado dele. Como é que a gente faz? Eles não sabiam o que fazer. Mas a gente já mandou ele embora. Não, agora você é do diabo. Porque os caras falavam, Paulo falava, era lei. A instrução que eles tinham, a igreja gentílica, vinha tudo do apóstolo. Então eles mandaram uma carta falando, o que a gente faz agora? E aí Paulo fala assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não é assim? Tem outras traduções para essa palavra. Tem uma tradução que diz assim, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo, não dando lugar a ele. Tiago 4:7 diz, resistindo-vos, pois a Deus, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, Paulo está falando, nós não ignoramos os seus ardis. Olha que coisa interessante, amado. Paulo está tirando alguém da disciplina, perdoando essa pessoa para que ele volte, e ele fala assim, a quem vocês perdoam, eu perdoo também. Porque eu não ignoro os ardis de Satanás. Ele sabia que o diabo estava no meio do pecado, querendo destruir aquele cara para colocar ele no inferno, mas ele estava também no meio na hora da restauração. Porque na hora da restauração ele também não queria que ele fosse o quê? Restaurado. Então a nossa percepção, ela tem que estar em todos os processos. É por isso que Paulo está falando, Pedro está falando, seja vigilante. Seja sóbrio, seja vigilante, porque você tem um inimigo que está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Não baixe as armas. Não ignore o teu inimigo. Não ignore os processos que você passa por ele, sem que você possa se sujeitar a Deus, ouvir de Deus, saber o que Deus quer. E tem muitas armadilhas no caminho. Muitas armadilhas. A distração é uma grande armadilha. Sim ou não?
A grande armadilha. Eu acredito que hoje o nosso maior problema são as armadilhas das distrações. Vou falar outra armadilha das distrações. O nosso coração. Nosso coração. Nós temos falado, por exemplo, sobre finanças, dízimos, ofertas. E uma coisa que a gente tem visto é a falta de fé daquilo que nós fazemos. Eu lembrei de algumas histórias minhas. Eu era empresário, quer dizer, eu tinha uma fábrica de bolsas, empresário, alguém acha que eu era milionário, né? Não. Eu fabricava bolsas antigamente, me converti e coloquei no meu coração um desejo de dar a primícia do bruto que eu recebia. Sabe aquelas coisas que você faz na emoção? Novo convertido faz tudo na emoção, é muito, muito engraçado isso. E aí, não, vou ser fiel a Deus tudo. Quanto é que a empresa fatura? Ah, então, vou dar dízimo da fatura, do valor que fatura. E acordei isso com Deus. Quando fui fazer conta, que esse é o problema da mente. Quando fui fazer conta, cara, o dízimo do bruto representava quase 50% do ganho, do lucro. Porque tem os custos da empresa. E aí oxe, arriégua, como diz a Fernanda. E agora? Pensei. Vou pedir ajuda aos universitários, porque nessa hora a gente quer estar guardado. Eu vejo um monte de gente fazer isso comigo. É ruim demais quando alguém vem com essas perguntas. Pastor, eu dou dízimo do bruto ou do líquido? Eu recebi o fundo de garantia, mas eu dei dízimo quando eu fui descontado, e agora eu tenho que dar de novo. As perguntas matemáticas são complicadas. Na época eu fui buscar o franco, falei, vou ficar guardado nesse assunto. E aí aprendi com eles as minhas respostas, que eu dou hoje. Cheguei para ele, contei a história, falei, e agora? Ele falou assim, cara, quando você fez, a tua proposta não foi com Deus? Foi, resolve com ele. Se fosse comigo, eu poderia agora responder, mas não foi comigo. E legal, vou orar. E aí comecei a orar. Abri Atos 5 para ler. Aí tem uma história bonitinha lá de um casal chamado Safira e Ananias. Colocaram no coração um desejo e falaram com o Espírito Santo. Combinaram entre eles, vamos vender aquele terreno e vamos dar? Botar no pé dos apóstolos? Vamos, aí foram lá. Só que eles acharam que o terreno devia valer uns 10 mil hoje. Aí chegaram lá, estava valendo 100. Aí. Venderam por uma baba o terreno. Quando olharam para o dinheiro, falaram, oxe, arriégua. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí vamos fazer o seguinte, a gente vai dar parte. E vamos guardar parte para a gente. Na hora que se encontra com Pedro, Pedro fala assim, por quanto vocês venderam o terreno? Tem umas perguntas difíceis, né? Solange fala isso, tem pergunta que... Um dia desse eu comprei um amendoinzinho que ela gosta, dei para ela. Aí ela pegou o amendoinzinho, legal, guardou. Falei, quando tiver fome no carro, você come, que a gente anda para lá e para cá, não pode parar. Tipo, estou cuidando de você, né? Porque mulher gosta dessas coisas, né? É um cuidado pequenininho, mas, cara, tem um valor. Só que eu percebi, eu sou perceptível, ela botou o amendoim na bolsa, quando a gente está no carro assim, ela meteu a mão assim na porta do carro assim, puxou o amendoim. Aí eu... Esse foi o amendoim que eu te dei? Ela, você pergunta muito. Você pergunta muito, não tá bom não, só ter me dado amendoim, aí eu saquei.
Ela quis falar, que bom, fiquei com amendoim, que meu marido cuidou de mim, mas ela já tinha o amendoim, ela não quis falar, eu já tenho, já comprei. Tem pergunta, é igual a pergunta de Pedro, tipo assim, tinha que perguntar. Mas é o Espírito Santo, né? Lembra que é o adversário, é uma guerra? Era o Espírito Santo dando oportunidade daquele casal de não ser tragado pelo diabo. Ele estava dando oportunidade de arrependimento. E aí eles mentiram. Não, foi tanto. A palavra de Pedro é muito interessante, amados. Ele fala assim: como vocês deixaram Satanás, o diabo, o teu adversário, induzir você a mentir para o Espírito Santo. Pois eis agora os pés daquele que vão te levar para a cova. Puf, caiu morto. Logo depois chega o outro. Quanto foi que foi o terreno? Tanto. Alguém te pediu alguma coisa, alma cansada? Foi com o homem que tu fez negócio? O terreno não era teu? Se tu vendesse, o dinheiro não era teu? Por que tu deixou o diabo entrar nisso e fazer você mentir para o Espírito Santo? Os pés do que levaram aí o teu cônjuge vai te levar também. Tu morreu também. Morreu 2. Imagina, gente. 2 irmãos morrem porque deram uma oferta. Parece cruel isso. Mas pensa na distração e na trama espiritual sobre uma coisa simples, que é dar uma oferta. Simples demais isso. E aí quando eu li, falei, agora vai do jeito que está. Deus vai ter que fazer essa empresa prosperar. E aí foi assim até o final. Porque o diabo ele entra para querer tragar e destruir você. Distração. As distrações entram. Quando fizeres um voto a Deus, trate de cumpri-lo. Eclesiastes. Por quê? Deus não se agrada em sacrifício de tolos. Deus não se agrada. Fez um voto? Cumpra-o. Isso traz uma responsabilidade tremenda. Por quê, amados? Porque as nossas responsabilidades, elas são com Deus, não são com homens. E às vezes a gente quer enrolar Deus, porque a gente ouviu alguém que é pastor, que é o apóstolo, que é não sei quem, mas a gente já fez no nosso coração os nossos acordos com Deus. E tu acha que Deus não ouviu? Tu acha que Ele não espera? Tu acha que Ele não está olhando a tua fé? E tu acha que o diabo não está ali para se opor, para fazer você quebrar aquele voto, para conseguir te ferrar exatamente naquela situação? É assim que ele faz. Distração. Desobediência à palavra. É um outro gatilho que a gente cai. Contrataram um pistoleiro de aluguel. Na verdade, um profeta de aluguel chamado Balaão. Temeram um povo. Sabe o que o rei temeu? O povo de Deus. Ele tinha uma notícia que aonde esse povo chegava, ele prosperava, ele tomava tudo, e estava chegando perto do reinado dele. E ele pegou por dinheiro, Balaque chamou Balaão, falou, vai lá, amaldiçoa esse povo. Esse rei era esperto. Ele olhou as notícias, olha como o diabo funciona. Ele olhou as notícias daquele povo. Ninguém podia destruí-lo. Aonde ele chegava, ele dominava. Por quê? Porque havia um Deus sobre ele. Não era a força do povo, era a força do Deus que estava com eles. E aí quando esse rei olhou, falou assim, bom, não adianta eu arrumar soldados junto, porque eles já venceram exércitos 10 vezes maior do que o deles. Não vai ser essa guerra que eu vou vencer. Vou contratar um profeta, porque é espiritual.
Vou contratar um profeta para amaldiçoar esse povo. E aí contrata Balaão. Balaão vem lá, da Mesopotâmia, sei lá de onde ele era. Aí vem Balaão lá no Rio, não, Luciano. Estou contando minha história aqui, não me tira, não te concentra, não. Aí vem Balaão lá, consulta a Deus, e Deus fala, não vai. Mas ele fica lá. E o dinheiro? Esse contexto de que Balaão consultou Deus é muito interessante. Eu fui da Corimba. Eu conversava com os demônios. E tinha gente que a gente queria fazer mal. E o demônio falava assim para mim, não, esse aí não pode não. Esse aí o maioral falou que não pode tocar nele não. Estranho isso, né? Solange uma vez quis mandar o demônio lá enfiar a vela dele na orelha. Queria que acendesse uma vela. E aí minha mãe toda com medo, fulano não faz mal para ela não, tadinho e tal, ele nem que eu quisesse. Nem que eu quisesse eu podia fazer. O diabo, ele só funciona e ouve e anda se Deus permitir ele. Só se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele é apenas um servo, um empregado. Entende isso? A não ser que nós possamos dar legalidade. Adão deu legalidade ao diabo. O homem caiu porque o homem que Deus criou e colocou nele o espírito dele, soprou o sopro de vida e botou ele ali no Éden, tinha comunhão com ele todo dia. Esse homem caiu porque desobedeceu. Deus não podia proteger ele na desobediência, Deus deu uma ordem na sua palavra. Deus falou assim, olha, não toque nessa árvore. E aí o que o homem fez? Tocou na árvore, Deus livrou ele? Não. Nós buscamos de Deus o seu reino e a sua justiça. Deus é justo, Deus não é injusto. E aí o diabo ele age exatamente aí, nesse tribunal. É exatamente nesse tribunal que ele age. Eu tenho um direito sobre isso. Aí Deus olha para Jesus aí. Confessou não, está no pecado, tá. Tá. Vai lá. É assim, amado. Parece o Alto da Compadecida, só que numa forma melhor. Mas funciona um tribunal no céu. Amém? Apocalipse 11 fala disso. Diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que acusava os nossos irmãos de dia e de noite do seu lugar. Ele tem um lugar para acusar. Ok? Ele tem um lugar. Aí ele fala assim, dos santos, e eles venceram. Ele está falando dos santos. Por quê? Porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro. É de nós que ele está falando, não é isso? Sim ou não? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram suas próprias vidas. Então existe um tribunal, existe uma maneira de vencer. Ok? Existe uma maneira de vencer. Deus fala, a gente obedece. Esse caso de Israel foi assim. Balaão chegou lá, Deus falou não. Aí Balaão insistiu, porque era dinheiro, ele era de aluguel, ele queria ganhar um dinheiro, ele foi. E aí a mula falou com ele, ó, se tu passar dali, o anjo vai arrancar tua cabeça. E aí Balaão recuou. Mas Balaão chegou até Balaque e recebeu o dinheiro dele. Foi lá, fez os altares lá para poder amaldiçoar o povo. Só que na hora de amaldiçoar, ele abençoou. E aí o cara que contratou ele ficou chateado. Eu te contratei para amaldiçoar ele. E tu só abençoou. Ele esperto pra caramba. Ele sabia da bênção que o povo tinha. Aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E aí ele, quando tratou o negócio dele, ele esperto falou assim, eu vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca. E aí ele ia lá e só abençoava. Até que ele olhou para o rei e falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa.
Mas tem uma maneira de vencê-los. Existe um jeito. Fala assim, existe um jeito. Nunca esqueça disso, existe um jeito. Entende o que eu falo? Existe um jeito do diabo entrar, existe uma brecha que ele pode entrar. E aí, Balaão dá um conselho que você vai ouvir Deus recriminando esse conselho pelo Evangelho. Até em Apocalipse ele fala dos que andaram no caminho de Balaão. Existe um jeito. Balaão fala assim, ó, tem uma maneira de destruir eles. O Deus deles tem uma lei para eles não pegarem mulher de outros povos para ser esposa deles. Vocês têm umas mulheres bonitas aí, no meio de vocês. Envia elas para lá, ó, despretensiosamente. Eles vão gostar, vão se engraçar, vão pegar as mulheres para a esposa, e aí o Deus deles vai tratar com eles. Ele ensinou o caminho. O que aconteceu? Hein? Exatamente aí. Foi exatamente por aí que a maldição chegou a Israel. Fala comigo, vigiai, orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Resiste ele firme na fé. Então confere. Tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer aquilo que Deus diz, para que você não seja atraído pelo diabo. Eu vejo crentes hoje enganados. Esses dias eu me assustei com um sacerdote do templo. Um sacerdote do templo recebendo os dízimos, as ofertas e orando pelas causas. O sacerdote do templo. Daqui a pouco vão estar o sumo sacerdote. Daqui a pouco vai voltar a matança de animais no meio dos crentes. É a força do espírito do engano, amados. O espírito do engano, ele vem também com cara de crente. Vem ou não vem? Vem. 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 Verdade, até no anjo de luz. Paulo fala, não é maravilha? Satanás possa se transfigurar até no anjo de luz. Quanto mais os seus ministros. Vigia e ora. Não se distraia. Não se distraia. Não se equivoque na palavra do Senhor. Confere a palavra. Confere a palavra. Não se equivoque nos seus votos. Não se equivoque. Porque tudo é de acordo com o que você crê. Na fé que está no teu coração, naquilo que Deus falou contigo, você falou com o Senhor. Porque pensa em umas coisas loucas. Tem gente que acredita que mulher, se usar a calça comprida, está em pecado. Acredita, amados. Agora, o que é mais impressionante nisso é que se ela botar uma saia, ela peca. Porque para ela é pecado. E no dia que ela bota uma saia sem fé de que aquilo não é pecado, ela está se rebelando contra Deus, que vai considerar o pecado dela. Não, no dia que ela bota uma calça comprida, desculpa. Entende o que eu falo? Sim ou não? Eu já tive um irmão tomando banho de piscina na minha casa de blusa de manga comprida e calça. É uma situação difícil de pastorear, por quê? Porque os outros irmãos começaram
Ah, religioso. Ah, começaram a brincar com a cara dele. Eu tive que parar a comunhão assim, juntar todo mundo. Deixa eu te falar um negócio. Se esse irmão tirar essa calça e essa camisa e botar um short e pular nessa piscina sem fé, ele peca. Ele peca. Deus vai considerar pecado. Então não fique rindo da fé dele. Agora, eu queria repreender vocês, por quê? Porque vocês estão pecando. Mas pecando como? Quando vocês desprezam ele. Quando vocês se acham melhor do que ele. Isso também é pecado. Está escrito lá, Romanos 14. Isso também é pecado, amado. Você não é o dono dele. Para o seu Senhor, ele está assim. É por causa da fé dele. Entende isso? Aí o diabo entra aí, ó. Ele faz um desprezar o outro e faz o outro julgar o outro, que o cara podia estar julgando. Eu falei, ó, ele podia estar aqui julgando vocês, ó, vai todo mundo para o inferno. Mas ele nem julgando está, ele está respeitando a fé de vocês. Qual é a dificuldade de respeitar dele? Existe dificuldade? Viu como é que o diabo entra? Ele entra aí, ó, nessas brechas. Para quê? Para derrubar. Somos guerreiros de um exército que não pode cochilar. Somos guerreiros de um exército que tem que estar de pé o tempo todo. Não podemos ignorar que temos um inimigo. Não podemos ignorar. Última distração, desânimo. Quem já se viu desanimado? Pensa numa distração do diabo, esse desânimo, amado. Pensa numa coisa ruim, estar desanimado. Porque quando você fala para mim que você está desanimado, Deus entende assim, que você está sem fé. Porque nós não vivemos por ânimo. Nós não vivemos por entusiasmos. Nós não vivemos por momento ou por sentimentos, porque o desânimo é um sentimento. Nós vivemos pela fé. O que nos guia é fé. O que nos faz andar é fé. O que nos faz ficar de pé é fé. O que movimenta a nossa vida é fé. O desânimo não vem de Deus. Toda vez que você estiver desanimado, você pode ter certeza que o diabo está querendo te parar. Você já viu o filme de guerra? Quem já assistiu o filme de guerra? Já assistiu? Tem até um filme bom aí, ainda não assisti não, mas está todo mundo dizendo que é bom, eu vou passar Até o Último Homem. Até o Último Homem. Está no Netflix. Até o Último Homem. Amados, eu duvido você ver um filme de guerra alguém desanimado. Tipo assim, hoje eu não vou lutar, não. Saber de uma coisa? Vou fazer um cafezinho, vou ficar aqui na trincheira, ó. Duvido, amados. Não dá tempo. Não dá tempo porque o inimigo está tirando, brother. O exército está avançando. É ou vai ou vai. Ou enfrenta ou corre, ou mata ou morre. Aonde entra o desânimo, né, nessa história? Não tem desânimo. Você sabe por que a gente fica desanimado? Porque não percebe a guerra, porque o diabo vai e te para. Você parado é um soldado fora de combate, é -1. -1. Para que serve um soldado fora de combate? Vou te falar para quê. Para a lembrança dele. A gente só vai lembrar do ex-combatente ou do soldado que morreu na guerra. A paz não é ausência de guerra. Sabe isso? Sabe o Zé Gomes, é isso?
Então, Zé, é isso aí. A paz não é ausência de guerra. Só serve para o saudosismo. Pô, fulano era tão legal, né? Você só vai ser lembrado por alguma coisa que você um dia tenha feito. Menos alguém contar contigo na batalha. Menos no final da história você levantar a bandeira e vencemos. Menos você encontrar com o Senhor no dia nos ares e falar assim, eis-me aqui. O desanimado não vai fazer isso não, amado. O desanimado já está fora de combate. Compreende o que eu falo? Nós temos que nos levantar em nome de Jesus. Aí depois eu falo o resto dos... Eu acho que aqui a gente vai por hoje. Eu quero orar. Eu quero orar para que Deus desperte a sua igreja. Em algum lugar Paulo diz assim, então desperta tu que dormes. Desperta. Desperta. Nós precisamos de despertamento espiritual nos dias chamados hoje. Porque nós esquecemos... Nós esquecemos que estamos numa guerra e ela é espiritual. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na tua vida. Eu não sei como você está, porque é assim, tem uns que estão lutando contra a dificuldade e tem outros que acham que a vida está boa. Está tranquila. Está favorável. Está indo tudo bem. Está não, amado. Tá não, porque se você não está guerreando, se você não está sendo útil na mão do teu possuidor, você é inútil para o propósito dele. Já parou para pensar nisso? Nós somos úteis ou inúteis. Não é o traje a rigor, não. Nós somos úteis ou inúteis. Se você está simplesmente vivendo a tua vida regalada, você é inútil. Você é totalmente inútil. Porque não tem propósito ter te arregimentado para esse exército. Não tem propósito nenhum. Você arregimenta um soldado para não fazer nada numa guerra? Sim ou não? Não? Tu bota no teu time quando está jogando, alguém quer ficar lá só assim, parado? Se a bola passar aqui, bater em mim, ela vai. Tu bota alguém assim? Não bota. Tu chama para te ajudar em casa, para fazer alguma coisa, alguém que vai sentar e ficar olhando? Sim ou não? Ontem a gente saiu daqui meia-noite, arrumando a elétrica ali do outro lado. Cada um fazendo uma coisa. Se alguém vir para cá para ficar olhando, pode ir embora para casa, pô. Não tem utilidade nenhuma. Como é que Deus te vê? Ele te vê inútil ou útil? Tu tem servido ao propósito dele ou tu está lá só esperando alguma coisa? De repente você está assim, bom, não recebi o meu salário, né? Eu queria aquela bênção, Deus não me deu? Então, vou botar minha viola no saco e vou esperar. O dia que ele pagar, eu faço alguma coisa. Isso é inútil. Alguém sem fé recebe alguma coisa de Deus? Também não. Temos que pensar ou não temos? Pode ser que o diabo já tenha te parado há muito tempo e você nem viu. Pode ser que ele tenha impedido você de se levantar para fazer alguma coisa, porque alguma coisa te machucou, alguma coisa te feriu, alguma coisa você não entendeu. E você está aí, vendo a banda passar, tocando coisa de amor, sentado na praça. Entende o que eu falo? Sim ou não? Talvez você esteja enganado com a palavra, acreditando numa mentira que Deus não falou. Também é o diabo, está te parando. Talvez você esteja aí quebrando os teus votos daquilo que você falou com Deus. O que você falou, faz. Cumpre. Cumpre aquilo que você colocou no teu coração diante de Deus, que Ele vai ser contigo. Foi Ele que ouviu a tua oração.
Talvez você está até aliviado, que nem o profeta novo e o profeta velho. Deus falou para ele, ó, vai e não entra na casa de ninguém, não para em lugar nenhum. Mas ele encontrou um outro profeta, mais velho que ele. Não, também sou profeta. Deus também me falou, vem para cá, fica aqui comigo. Dorme hoje na minha casa. Vem comigo, amanhã tu viaja. Aí o bobão do novo, também é de Deus ele, profeta, vamos lá. No meio da comida, o Espírito tomou o profeta velho e falou assim, você me desobedeceu, você vai morrer. Morreu mesmo. Porque desobedeceu. Deus está considerando o que o profeta falou, o que ele falou com aquele homem. Pessoal. É o que falou com aquele homem. Ande íntegro diante do Senhor. Diante das tuas convicções, daquilo que ele falou contigo. Não tema homem. Não tenha medo de homem algum, porque Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. Deus recebe o nosso sacrifício. Deus ouve a nossa oração. Ele vai nos julgar pela nossa fé. Entende o que eu falo? Sim ou não? Podemos orar? Tem uma outra distração que eu quero falar contigo, antes de orar. É a distração do sentimento do coração. Sentimento. Tem uma coisa comum que eu tenho ouvido ultimamente, amados, e aí eu queria te alertar. Eu tenho ouvido pessoas dar curso ao seu coração falando assim, Deus disse, Deus falou comigo. Eu quero que você está me ouvindo? Eu queria você, agora, com todo temor no teu coração e com toda a sinceridade, quantas vezes você ouviu de fato Deus falar contigo? Para você ter certeza e falar assim, ó, Deus falou. Eu conto no dedo, mais 2 ou 3. Agora, quantas vezes você já disse, não, porque Deus disse, porque Deus falou comigo. Jeremias 23, Deus diz que ele é contra todo aquele que diz que ele disse sem ele ter dito nada. Pense em arrumar um problema com Deus, com o próprio Deus, para resistir você, quando você fala assim, ele disse, e ele não disse nada. Porque ele é contra isso. Ele é contra. Eu tenho o maior temor de falar Deus disse. Eu falo, ó, eu penso ter ouvido Deus. Eu acredito que eu possa ter ouvido Deus falar isso. Para você falar Deus disse, você tem que estar muito seguro dele ter dito mesmo. E tem gente que fala que Deus disse quando é contrário à palavra dele, do Senhor. Eu falei, é impossível isso. É impossível Deus ter falado algo que ele diz contrário no que está escrito. Isso é mentira, Deus não falou. Se arrepende, está fazendo Deus de mentiroso. Esse é um pecado grave, onde o diabo entra e faz uma festa. Faz. Leva a gente para fora. Escraviza pessoas. Dissemina heresias. A heresia entra justamente aí, quando a gente fala que Deus disse. Tenha temor nos teus lábios. Tenha temor. Porque no falar, na nossa língua está a vida e a morte. Está no poder da nossa língua. Entende o que eu falo? Tiago chega a falar, amados, que aquele que domina a sua língua, esse homem é perfeito. Diz que o que domina a língua é perfeito. Domínio próprio na língua. Diz que com a língua a gente abençoa a Deus, louva a Deus e amaldiçoa os homens à semelhança de Deus. Tudo com a boca. Os pecados da boca são os mais grosseiros que existem. E às vezes nós pecamos querendo falar de Deus. De Deus. Eu conheço vários testemunhos de crentes mentirosos.
mas porque acham que estão falando aquela mentira e vão ganhar alguém para Jesus, que o Senhor vai entender a sua mentira. Eu conheço gente que exagera. Exagera. Deus cura o cara do bico de papagaio. Aí ele fala, eu tinha um câncer na coluna. Fica mais bonito, o pessoal acredita mais. A língua é uma coisa complicada. Até porque ela fala do que o coração está cheio. E quando a gente começa a falar de engano, é porque o coração está muito enganado com Deus. De quem Ele é. Cuidemos da língua. É outra distração. Onde o diabo entra. Por quê? Porque Jesus falou que toda palavra frívola que o homem disser vai dar conta dela no dia do juízo. E aí a gente tem que sair por aí resgatando um monte de palavra dita, um monte de coisa falada, voltando com ela. Porque fala, e está provado também cientificamente, mas a Bíblia fala, tudo que nós falamos é propagado no ar. As nossas palavras nós vamos dar conta dela. Se tem alguma dita errada aí, corre atrás dela. Se arrepende dela. Pede perdão por ter dito. Começa, aqui há tempo ainda da gente se arrepender e ter acesso ao sangue de Jesus. Entende isso? Outro pecado da língua. Sejamos vigilantes, sóbrios. Amém? Vigilante. Vigia e ora. Seja sóbrio e vigilante. Por quê, amado? Você está numa guerra. Existe um inimigo rodeando aí, ó, ferozmente buscando uma única brechinha dessa que eu falei aqui, tem muitas outras, para ele entrar e tragar, para ele entrar e vitimar, porque esse teu inimigo só conjuga 3 verbos: roubar, matar e destruir. Não existe outro verbo que ele conjugue: roubar, matar e destruir. Amém? Se arme para a tua luta, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo aqui, te agradecer pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tem falado conosco, Senhor, todos os dias. Senhor, eu quero te pedir, como eu falei no começo dessa reunião, Senhor, no começo da minha, Senhor, da minha conversa aqui com meus irmãos, que ninguém possa se esconder, que ninguém possa se esquivar, que ninguém possa fugir de um confronto contigo na manhã desse dia. Tu és Deus vivo, tu és Deus poderoso, tu és Deus tremendo, tu és o Deus que está aqui. Porque Jesus declarou que essa realidade, isso era uma realidade, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou e tu estás aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que tu use cada palavra dita aqui, Senhor. Que ela entre no coração, mas entre como, Senhor, uma espada tua. Senhor, para discernir, Pai, espírito da alma. Para fazer separação entre osso e medula, Senhor. Para poder cortar dos 2 lados, Senhor. E para poder nos firmar na fé. Senhor, que seja um suprimento o dia de hoje. Para que a nossa fé seja repensada. Senhor, para que a nossa vida seja repensada. Para que haja um despertamento espiritual em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, levanta hoje aqui, Senhor, os desanimados. Levanta hoje aqui, Senhor, aqueles que estão perdidos, Senhor, equivocados na tua palavra. Senhor, traz de volta aqui, Senhor, aqueles que estão distraídos, que estão fora de combate, aqueles que estão inutilizados pelo diabo, que tu levantes hoje, Senhor, aparamenta-os para a guerra, Pai. Em nome de Jesus, mostra a realidade da vida espiritual, do mundo espiritual, Pai, que ele é vivo, nós não enxergamos, mas ele é vivo. E ele funciona todos os dias. Levanta o teu exército. Senhor, eu quero falar hoje aqui como profeta, assim como tu falou com Ezequiel, na visão de vale, daquele vale de ossos secos. Senhor, faz, Senhor, com que se levante hoje
um grande exército, numeroso, sobre essa audiência, em nome de Jesus. Junta os ossos, Senhor, monta, Senhor, a vida, ordena a vida. Pai, coloca músculos, tendões, coloca pele, carne, coloca órgãos, Senhor, e sopra o teu espírito sobre eles, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, nos levantar e guerrear, Senhor, a guerra pelo qual nós fomos chamados. Somos soldados, arregimentados para a batalha. Seja assim, seja conforme essa palavra, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor.